Meu nome é professor Ravel Silva, vocês estão vendo aí. Sou um professor recente aqui no Só Concursos. A gente vai conversar agora de disciplina informática, né? Vamos jogar duro aqui nessa parte da UFBA. Todo mundo vai fazer UFBA aqui, né? Pronto, vocês já deram uma olhada inicial como é que são as questões de informática da UFBA? Alguém já... Não? Ó, a gente vai ver aqui, eu trouxe 5 questões. São poucas, mas a gente vai tentar destrinchar bastante cada um dos temas, tá? Para que agregue mais conteúdo para vocês. Eu não sei se todos estão fazendo cursos na... Vocês estão fazendo curso teórico de informática? Já fizeram? Todo mundo aqui já fez curso? Quem nunca fez curso de informática? Tá, então a gente vai nivelando aqui, a gente vai subindo o nível, tá? A gente vai começar de baixo, mas depois a gente avança um pouquinho em coisas mais avançadas. Então vamos lá. Como é que a UFBA trata as questões de informática? Como vocês já sabem, são questões certo ou errado, né? O nível é médio, gente. Não tem questão que aperta nosso juízo, não. Tá? O nível da UFBA é médio para baixo. Não tem nada de CESP na UFBA, não. Em termos de informática, ela tenta até se parecer, mas ela não consegue trazer um nível de questões tão puxado. Então, só sabendo os conceitos, sem muitos detalhes, a gente consegue matar as questões. A gente vai ver aqui nessa aula de hoje que com conceitos básicos de cada tema a gente consegue matar as questões. Tá? Só que eu vou dar mais detalhes para caso vocês se deparem com questões mais puxadas, aí vocês já vão ter uma bagagenzinha boa para responder. Legal? Então vamos lá. Primeira questão. Sim, meus contatos, tá? Deixei aqui meus contatos, tem o Facebook, meu e-mail. Fiquem à vontade caso não tenham dúvidas aí. Então, trouxe 5 questões da banca. Vamos começar pela primeira. Primeira questão. Bluetooth é a tecnologia para a conexão de equipamentos sem a necessidade de fios e com um alcance de aproximadamente 10 quilômetros. E aí, galera? Vi uns apressadinhos dizendo verdadeiro, outros dizendo falso. E aí? Bluetooth, gente. 10 quilômetros? Tá. Então, muitos já vieram aqui, né? Ó. Bluetooth é o meu celular com outro celular. Então, Bluetooth nada de 10 quilômetros. Gente, questão tranquila. Ó. Basta você conhecer a tecnologia Bluetooth. Legal? Então, vamos falar um pouquinho dela. O que é o Bluetooth, gente? É uma tecnologia de comunicação em redes de computadores. Professor, rede de computadores? Sim. A gente tem várias classificações de rede. A gente tem rede de pequeno porte e rede de grande porte. Vamos escrever aqui algumas coisas sobre isso? Classificação das redes. Vou colocar para vocês aqui, ó. Classificação das redes de computadores. Ó, uma rede pode começar desde o menor porte até o maior porte. Então, começando pelo menor porte. Qual é a sigla que caracteriza uma rede de pequeno porte, rede de pequena distância? É a sigla PAN. O que significa PAN, gente? Personal, do inglês lá, né, pessoal, Area Network. Traduzindo, seria uma rede de abrangência pequena, uma rede pessoal, uma rede de pequena distância, tá? Então, PAN é uma rede de pequena distância. É um celular perto de um celular, é um notebook perto de outro notebook, que se comunicam sem fio numa distância até 10 metros. Tá? Então vamos lá. A distância aqui, ó, ela chega no máximo até 10 metros. Gente, só sabendo isso eu mataria a questão. Não precisou eu entrar nos detalhes da tecnologia Bluetooth, como é que a comunicação ocorre. Basta saber que é a menor rede, a rede de menor alcance, e que ela conversa no máximo até 10 metros. Qual o principal representante dessa rede? Bluetooth. Gente, o Bluetooth é sem fio, não é? Então, o Bluetooth é um tipo de tecnologia wireless PAN. Então, cuidado com esse termo. A UFO pode inventar e trazer esse termo aqui, ó. WPAN é wireless, aqui é de sem fio, tá? Ó. Wireless PAN é uma rede de pequeno alcance, wireless, uma rede de pequeno alcance sem fio, tá? Então isso é Bluetooth. Legal?
Tranquilo? Beleza. Então, mas rede de computadores a gente tem outros níveis. Uma outra classificação. Qual é a próxima? LAN. O que é que significa LAN, gente? Local, área, network. Uma rede de alcance local. Ah, professor, então é uma rede de uma sala? Sim. É uma rede de um escritório? É um outro exemplo. É uma rede de uma LAN house? É uma rede de um prédio do tribunal? Por exemplo, eu trabalho no TRT. Lá a gente tem um prédio de 11 andares. Será que tudo aquilo ali é uma rede só? É uma rede só. E ela é chamada de LAN. É rede de um local específico, tá? Agora, quando eu falo, eu tenho uma rede do tribunal lá no comércio, uma rede do tribunal do trabalho lá em Nazaré. Então, cada uma é uma LAN, tá? Cuidado para não pensar que as duas juntas formam uma LAN. Não. Cada prédio é a sua rede local. Legal? Então, aqui, vamos colocar aqui, é a rede local. Gente, só que essa rede local não tem uma limitação específica como aqui, ó. Aqui eu não falei até 10 metros. Eu tenho como dizer que uma rede local é no máximo 100 metros? Não. Então aqui o foco não é esse, tá? Não é distância. O foco aqui é a localização. Então aqui, ó, você pode botar assim, ó. É restrito a um único local, para ficar mais tranquilo. Restrito a um único local. Exemplos. Um prédio, uma casa. Ah, professor, a rede lá de casa é uma LAN? Com certeza. Se você tem 3 computadores, 2, 5, é uma LAN. Um campus de uma universidade, o campus da UFBA do Canela, será que é uma rede local? Sim ou não? Sim. Então, vou botar aqui, prédio, casa, um campus específico. Legal? Um campus de universidade. Então, isso é a LAN. Gente, só que a gente tem outros tipos, tá? Qual seria o próximo aí? Já falei da menorzinha, comecei a falar de um prédio, e agora? Mas antes da WAN, tem outra, que é a chamada MAN. Não é homem não, tá, gente? É Metropolitan Area Network. Beleza. Então, gente, ó, o M aqui, ó, é de metropolitana, tá? Então aqui, ó, Metropolitan Area Network. Professor, o que é esse Metropolitan? É só você pensar. Essa rede abrange um espaço maior, um espaço de uma região metropolitana, um espaço de uma cidade, um espaço de um campus de universidade, de campus, interligação de campus de universidade, aí você pode chamar de MAN. Qual o principal exemplo? Você pode pensar o seguinte, a UFBA tem vários campos, não tem aqui em Salvador? Tem do Canela, tem da Federação, tem Ondina, né? Então, gente, essas redes, será que elas são interligadas? A LAN de Ondina com a LAN do Canela, com a LAN da Federação, será que elas se comunicam? Será que eu consigo me comunicar entre essas 3 redes? Sim. Então, essa interligação eu chamo de MAN. Tá legal? Quando eu junto várias LANs de uma abrangência metropolitana, eu formo uma MAN. Então, aqui você pode pensar, professor, então a MAN pode ser uma interligação de LANs? Pode. Aí você lembra do exemplo da UFBA. Tá legal? Então, se eu fosse falar somente do prédio da UFBA do Canela, é uma LAN. Se eu falar na integração dos campos da UFBA, 3 campos da UFBA, aí já formam uma MAN. Legal? Dá para confundir não, né? Beleza. Vamos aumentar aqui a abrangência da rede. Para concurso, eu não preciso... Tem várias subclassificações, tá, gente? Mas para concurso, a mais aceita é essa. Essas 4. Então, da MAN, eu saio para o WAN. WAN. WID. Aqui é de WID, né? De Word, de espaço bem abrangente, né? Então, aqui é uma rede de grande abrangência, de longas distâncias. A gente pode botar assim, ó, grande abrangência. De mundo, né? Então, se a gente fala em mundo, world, o que a gente está pensando? Internet, gente. É internet. A internet é uma ligação de várias redes. A internet é a ligação da rede do TRT, com a rede do Só Concursos, com a rede da UFBA. Isso é a internet. Então, quando eu ligo várias redes ao mundo, eu tenho uma WAN.
Legal? Então, o principal exemplo da WAN, vamos botar aqui o exemplo, a internet. Se a gente apertar mais um pouquinho o juízo, vamos pensar o seguinte, a Oi é a grande operadora hoje, né? De telefonia e internet. A Oi interliga a rede de Salvador com a rede de Teresina, Piauí, que é a minha cidade natal, com a rede dos Estados Unidos. Então, a Oi faz toda essa interligação. Então, essa rede da Oi é uma WAN. Então, quando você começa a pensar na abrangência nacional, na abrangência que interliga continentes, aí você lembra de WAN. Legal? Então, o que a UFBA pode trazer? Dessa vez, ela trouxe um exemplo do Bluetooth, né? Ó, da PAN. Mas ela pode apertar e cobrar uma LAN. Ela pode botar lá que a rede local tem uma abrangência de 50 metros. A gente vai marcar errado. Se ela disser que a rede metropolitana tem a abrangência de 2 quilômetros, não, a gente não pode dizer que são 2 quilômetros. A gente vai dizer assim, ó, a metropolitana ela tem uma abrangência de uma rede metropolitana. Pode ser uma interligação de campos, pode ser a rede de uma cidade toda. Isso é uma MAN. Se ela disser assim, a rede WAN tem a abrangência de 2 continentes. Nada a ver, gente. A WAN é mundial, não tem essa limitação que tem que ser 2 continentes, ou um continente, um país com outro. Tá legal? Beleza? Então, ó, só aí a gente trouxe aí vários leques de possíveis questões que a UFBA pode cobrar. Importante que vocês lembrem dessa classificação. Já caiu essa questão sobre classificação de redes, tá, gente? Então, é uma coisa que ela pode continuar cobrando. Posso passar? Então, vamos lá. Então, a primeira questão já marcamos aí como falsa, né? Vamos para a segunda? A segunda ela apertou um pouquinho mais o juízo da gente. Mas vamos lá, a gente não vai deixar se abater por isso, não. O tamanho máximo de um arquivo, usando-se uma estrutura de sistema de arquivos FAT32, é 128K. Gente, aqui apertou, né? O que é isso aqui, galera? Ó, sistema de arquivos. Se eu não souber isso aí, eu não vou para lugar nenhum nessa questão. É mais ou menos, mais ou menos. FAT32, o que é isso, gente? É um exemplo de quê? De sistema de arquivo. E 128K, ele está dizendo que é o tamanho máximo de um arquivo. Ele está dizendo que isso aqui é o tamanho máximo. Então, quer dizer que um arquivo... Vamos tentar responder sem a gente conhecer o assunto. O tamanho máximo de um arquivo, usando o FAT, é 128K. Aí você pode pensar, professor, mas eu recebi uma aula do Sol Concursos que era 200 MB. Então, se for por essa lógica, nesse sistema aqui não ia funcionar. Porque ele está falando que nesse sistema o máximo que dá é 128K. Então, gente, se você quisesse, por eliminação, naquele desespero já, dava para marcar errado, não dava? Porque não é possível que, num sistema de arquivos, o tamanho máximo de um arquivo seja 128K. Você ia marcar errado. Mas não é assim que eu quero vocês na prova, não. Então, vamos trazer aqui mais detalhes sobre esse assunto. A gente tem que responder com consciência. E deixar em branco, né? Não, mas a gente vai... Depois dessa aula, você não vai deixar em branco, não. É, exatamente. Galera, seguinte, eu vou começar aqui explicando o que é essa questão de sistema de arquivo para vocês entenderem. Ó, o que é esse desenho bonitinho aqui? Isso aqui é um HD, tá? Quando a colega falou ali, professor, isso é HD, não está totalmente errado, não. Então, vamos pensar no HD. Tudo que é gravado no HD, que é a memória secundária. Beleza. Só que esse HD, ele é todo dividido, gente. Porque a gente não consegue enxergar isso, mas pode ter certeza que um HD ele é assim, ó. Tá legal? Todo dividido. O que são essas divisões, galera? Ó, alguém sabe dizer? Vou forçar aqui o desenho, não precisa ser tão bonito. Não. O que são? Quase, vocês quase estão lá. Antes de fragmentar, tem outra coisa. Gente, um HD é todo dividido. Dividido em quê? Como é que se chama cada pedacinho desse aqui? Ó? Esse aqui tem um nomezinho especial chamado... Desculpa. Sempre lembrar da tecnologia aqui. Cada pedacinho desse, gente, cada pedacinho aqui, ó. Isso aqui, isso aqui, isso aqui. Cada pedaço desse é chamado de setor.
Calma, não se desesperem. Setor é a menor divisão de um HD. Vamos parar por aí. Setor é a menor divisão do HD. Anotem aí, ó. É a menor divisão de um HD. Beleza. Já sei que um setor é a menor divisão do HD. Porém, gente, os arquivos não são gravados em setores. Professor, você acabou de dizer que o HD é dividido em setores. Beleza. O HD é todo dividido em setores, só que os dados não estão gravados aqui. Então, primeira observação. Não são gravados dados nos setores. Cuidado, isso aqui pode ser alvo de prova. Como é que pode ser alvo de prova? Pode dizer assim, ó. No sistema operacional Windows, as informações são gravadas nos setores. Certo ou errado? Errado. Lembre dessa dica aqui, ó. Os dados não são gravados nos setores. Não são gravados dados nos setores. Vou botar aqui para ficar mais claro. Legal? Beleza, professor. Vamos avançar. Gente, se os dados não são gravados em setores, pensaram em outra estrutura. Como é que se chamou essa estrutura? Ainda não. Eles pegaram isso aqui, ó, reuniram vários setores consecutivos. Isso aqui agora foi denominado de trilha. O que é trilha, professor? É um conjunto de setores. Beleza. Professor, e eu já consigo gravar os dados? Eu já consigo gravar os dados numa trilha? Ainda não. Desculpa, gente, deixa eu só completar aqui o desenho, tá? Fazer aqui uma trilha maior. Isso é uma trilha. Tá, mas onde que os dados são gravados? Não é na trilha, nem nos setores. Os dados são gravados num cluster. Um cluster vem aqui, ó, e pega assim, ó. Isso aqui é um cluster. É uma divisão lógica. Até aqui é coisa física, ó. Aqui é um pedaço mesmo, tá? Deixa eu só falar aqui o seguinte. A trilha, gente, é o círculo completo, tá? Desculpa. A trilha é o círculo completo. Trilha, tá? A trilha é o completo. O cluster é um pedaço, ó. Eu ranquei um pedaço dessa trilha aqui e disse que isso aqui é um cluster. Um cluster não é uma divisão física. O cluster é uma divisão lógica. E são justamente nos clusters que são gravados os dados. Então, esse caminho todinho foi para explicar que os dados são gravados no cluster. Então, anotem aqui. O que é cluster? É a menor unidade que recebe os dados. Menor unidade. São nos clusters que estão gravados os dados do HD. Então, vamos lá. Vamos repetir. Eu tenho um cluster. Um cluster é um pedacinho desse aqui, ó. Isso é um cluster. Eu tenho as trilhas, que são isso aqui, ó. Essa volta toda. Isso aqui tudo é uma trilha. Só que nem no setor e nem na trilha não são gravados dados. Os dados são gravados num cluster, que é um pedaço aqui, ó. Por exemplo, isso aqui é um cluster. Legal? Beleza, já sei dessas informações, agora eu vou dizer para vocês o seguinte. Um HD, um sistema operacional, só enxerga o quê? Trilha, setor ou cluster? Um sistema operacional, Linux, Windows, ele enxerga clusters. Tranquilo? É isso que você tem que gravar para a prova. Um sistema operacional, ele enxerga clusters. Então, os dados são gravados nos clusters. Beleza. Ravel, e aí? Vou botar aqui para vocês, ó. Os dados são gravados. E cluster é uma coisa lógica. Cluster é lógico. Cluster é abstração, tá, gente? De fato, lá no HD, as fatias são físicas, são setores. E as trilhas são esses círculos concêntricos, tá? Isso é físico, isso é físico. Você consegue ver o HD lá partido. Agora, cluster não. Cluster você olha e diz, olha, isso aqui é um cluster. Isso aqui é um cluster. Isso aqui é um outro cluster.
É uma coisa lógica. Aí você pode pensar, então o cluster deve ter um tamanho. Claro, todo cluster tem seu tamanho. Tem seu tamanho. Por exemplo, o sistema de arquivo NTFS tem um cluster de 4K. O que significa isso? Significa que nesse pedacinho aqui, gente, ó, só cabem 4 KB. Então vamos começar agora a pensar em fragmentação. Alguém falou fragmentação. Então imagine, gente, um arquivo de 10K. Vamos pensar aí no arquivinho do Word de 10K. Um arquivo do Word vai precisar de quantos clusters? Um arquivo de 10K? 2? 3, né, gente? Ó, 4 com mais 4, 8 com mais 4, 12. Então, gente, um arquivo de 10K vai ocupar quase... Deixa eu apagar aqui. Vai ocupar quase um cluster, quase 3 clusters, não é isso? Então, vamos pensar como é que o sistema operacional faz. Ó. Ele vai usar quase 3 clusters. 1, 2 e quase o terceiro. Gente, percebam que sobrou um pedacinho aqui, não sobrou? Não sobrou? Porque 4 mais 4, 8, com mais 2, 10. Então ainda sobraram aqui 2K. Aí eu pergunto para vocês, e é o que a UFO pode perguntar. Quando sobra espaço, se vier um outro arquivo de 2K, por exemplo, pode gravar aqui? Nesse espacinho que sobrou? Será que eu posso pegar um arquivo de 2K e gravar? Não. Um cluster não pode ser reaproveitado. Isso aqui cai muito. Por mais que sobre espaço, em um cluster não pode ter reaproveitamento. E é aqui que surge a ideia da fragmentação. Por quê, professor? Porque vamos supor, chegou agora um arquivo de 15K. Se o arquivo é 15K, vamos pensar aqui, ó. 4, mais 4, 8, mais 4, 12... 16K, desculpa. Mais 4 de 15K, tá certo. 15K, ó. 15K vai ocupar isso aqui, né, galera? Não vai sobrar um K? Vai ou não vai? E se eu botar um arquivo de 6K, por exemplo? 4. Ainda vai sobrar aqui mais 2K. Vocês estão começando a ver que à medida que eu vou gravando arquivos que passam do tamanho do cluster, vai começando a sobrar pedacinhos? Essa sobra, gente, é a fragmentação. Quem algum dia já fez uma desfragmentação de um HD? A desfragmentação de um HD é justamente isso. Ele chega aqui e fala, poxa, aqui tem um K vazio, aqui tem mais 2K vazio, aqui você não aproveitou isso aqui, então eu vou tentar reorganizar e trazer para perto. Ao invés de deixar tudo fragmentado, ele traz para perto. Tá bom? Ele quer deixar o máximo possível as coisas organizadas. Ó. Esse que está aqui vazio, ele tenta deixar perto de outro vazio. Então ele vai tentando pegar os pedaços de arquivo e deixar junto. Então o que, é que vocês têm que gravar? Um cluster não pode ser reaproveitado. E é por isso que surge por isso que temos a fragmentação. Então é por isso que temos a fragmentação. O professor ainda não chegou na resposta da questão, mas a gente vai chegar lá. Não é liberar espaço, ela tenta reorganizar. Tá? A desfragmentação de um disco, ela tenta juntar quem está ocupado com um pedaço de quem está ocupado. O objetivo é tornar mais rápido a gravação e a leitura de arquivos. Não, não vai. Tá, gente? A pergunta é interessante. A desfragmentação, ela faz o seguinte. Vamos pensar na seguinte situação. Deixa eu apagar aqui um pouco esse desenho. Deixa eu fazer outro desenho aqui para vocês. Porque pode acontecer o seguinte, ó. Vamos pensar o seguinte, que é um disco. Então, vou dividir ele aqui. Vou supor que eu quero gravar um arquivo nesse disco. Então, eu gravei aqui um pedaço do arquivo aqui, encheu todos o cluster. E o outro pedaço do arquivo, o resto do arquivo, eu gravei aqui. Pode acontecer isso? Pode, gente. Porque na hora da gravação não tinha espaço disponível aqui, vamos supor,
Supor que não tinha espaço aqui. Então, o sistema operacional ele gravou um pedaço do arquivo aqui, procurou por locais vazios, só achou aqui. E aqui ele colocou. Nesse exemplo aqui, quando eu rodar o desfragmentador, o que, é que vai acontecer? Ele vai trazer esse pedaço aqui, ó, bem para cá. Ele vai chegar aqui e vai transpor esse cara aqui, ó. É isso que a desfragmentação faz. Ele só vai trazer para perto aquilo que pertence ao mesmo arquivo. Entendeu? Ele viu que um pedaço desse arquivo estava aqui, o outro pedaço estava... Um pedaço do arquivo estava aqui e o outro pedaço estava lá em cima. A desfragmentação traz os pedaços de um mesmo arquivo um para perto do outro. Mas ele não vai liberar espaço, tá? Então cuidado com isso, não libera espaço. Gente, o que vocês têm que entender aqui? Que o cluster é a menor unidade. Isso vocês têm que saber. O que mais? Um cluster não pode ser reaproveitado. Tá legal? Vamos avançar. Gente, e o que é partição? Alguém já ouviu falar em partição? A partição do Linux, a partição do Windows de um HD é 2 GB, 2 TB, sei lá. O que são partições? São divisões lógicas de um HD. Perfeito, exatamente. Então, a partição é justamente isso. É você dividir logicamente. Partição. Difícil, mas a gente vai já ver aqui alguns detalhes interessantes. É a divisão lógica de um disco. Estamos chegando na resposta da questão, tá, gente? Estou trazendo aqui alguns conteúdos só para vocês lembrarem na hora da prova. Beleza, cheguei em partição. O que é a partição? Divisão lógica do disco. Então, uma partição, gente, pode ter 1 TB, se o seu HD for de 2 TB. Você pode dividir lá em uma partição de 200 GB para botar o seu Windows e outra partição de 800 GB para botar os seus arquivos, seus vídeos, suas aulas, o que for. Então, a partição é divisão lógica. Beleza. Mas toda partição tem que ter um sistema de arquivos. Então, necessita de um sistema de arquivos. Agora que a gente vai chegar na questão, né? Toda partição necessita de um sistema de arquivos. Gente, o que é um sistema de arquivo? Sistema de arquivo é um conjunto de regras que o HD utiliza para gravar os dados. O HD, ele precisa, o sistema operacional precisa saber como que ele vai gravar os dados. E quem dita essas regras são o sistema de arquivos. Então, quais são os exemplos de sistema de arquivos? Temos o FAT, é um exemplo. FAT32 é outro exemplo. Tudo isso aqui é da família Windows, tá? Outro sistema de arquivos, gente, ó. NTFS. Quem pode dizer agora um da família do Linux? É XT3, é XT4. Isso aqui são exemplos de sistema de arquivos. Qual a diferença? Esses aqui são pertencentes à família do Linux. E esses aqui à família Windows. A nossa questão está falando do sistema de arquivos FAT32, né? Então, o que a gente pode falar do sistema de arquivos do FAT32? Vou colocar aqui algumas observações. Posso passar aqui? Então, vamos lá. Gente, sistema de arquivos FAT32, quais são as principais características que a UFBA pode trazer numa prova? É um sistema de arquivos da família Windows, esse é o primeiro detalhe. E agora a questão pode cobrar justamente as limitações do sistema de arquivos FAT32. É um sistema de arquivos limitado? É. Qual é a primeira limitação dele mais cobrada em prova? O tamanho máximo da partição. Então, o sistema de arquivos FAT32, ele está restrito a uma partição de, no mínimo, 2 terabytes. Significa que, se você tem um HD de 3 teras, você vai ter que dividi-lo, porque senão você vai perder 1 tera. Porque o máximo que pode chegar, uma partição no FAT32, são 2 teras. Tá legal? Partição. Qual outro detalhe que a questão cobrou?
Essa questão trouxe justamente o tamanho máximo de um arquivo. A questão lá falou que o tamanho máximo é 128K. Não foi isso? Só que no FAT32, o tamanho máximo de um arquivo é 4 GB. Pense aí, gente. Hoje a gente tem um DVD de quantos GB? 4.7, não é isso? Mais ou menos? Você ripa lá. Então, se você usa o FAT32, o máximo que você consegue chegar é em 4 GB. Então, não ia comportar um DVD. Tá legal? Então, ó, a limitação que a questão trouxe foi justamente essa. Só que a questão botou lá que era 128K. Ó a diferença. Então, ó, errado, né, galera? Beleza? Tranquilo? A gente conversou um pouquinho mais só para chegar nesses detalhes. O que pode cobrar, de fato, de FAT32 é isso aqui. Tudo bem. Vamos forçar um pouquinho mais o juízo. Qual o sistema de arquivos que substituiu o FAT32? NTFS. Quais são as características dele importantes para a prova? Ele também é da família Windows. E ele agrega recursos de segurança. É o mais importante dele, tá, gente? O FAT32, eu não podia criar mecanismo de proteção. Que mecanismo é esse, professor? Por exemplo, no FAT32, se eu dissesse assim, um arquivo chamado aula1.pdf só pode ser aberto pelo usuário Ravel. Eu não podia falar isso no FAT. Já no NTFS eu posso dizer, um arquivo chamado aula1.pdf só pode ser aberto pelo usuário Ravel, não pode ser aberto pelo usuário José. Isso eu posso definir quando eu uso o sistema de arquivo NTFS. Então, a principal característica são recursos de proteção, recursos de segurança. Então, quando eu uso o FAT32, eu posso colocar criptografia. Vocês sabem o que é criptografia? Que embaralha, né? Isso, que codifica. Pronto. Codificação de arquivos. Eu posso proteger o arquivo de quem eu não quero que tenha acesso. Então, quando eu uso FAT32, eu não podia, gente. Tá? Então, a questão pode trazer lá. No FAT32, eu posso implementar mecanismo de proteção como criptografia? Não. Isso só veio no NTFS. É isso que a banca traz. Ela não traz tantos detalhes. Ela traz isso aqui. Tá legal? Ó, para essa questão tá beleza. Trouxemos várias informações importantes. Vamos passar para a próxima? Terceira questão. Agora é Excel, né, gente? E aí? Tá difícil? Vai já ficar fácil. Vamos lá. Questão da UFBA também. Sabendo que o conteúdo da célula H1 é igual a I1 mais J1, foi copiado e colado na célula H5. Ó. Ele pegou isso aqui e colou na célula H5. Bem, vamos lá. Pode-se concluir que a expressão que representa a célula H5 é I1 mais I5. E aí, galera? Gente, existe bizu para essa questão, gente. Bora ver o bizu? Vai ficar facinho agora, ó. A questão fala que H1 é igual a I1 mais J1. Como é que a gente resolve isso, gente? Eu preciso do Excel para resolver? Preciso, né? Não, gente, a gente não tem Excel na hora da prova. Não tem Excel lá, não. Como é que eu resolvo essa questão? Bizu, gente, ó. Presta atenção aqui. Ele pegou o que estava em H1 e copiou e colou aqui. Ele copiou e colou em H5. Gente, existe bizu? Existe. Observe. De H para H, variou a letra? Sim ou não? Não. Beleza, se não variou, não faço nada. De 1 para 5, variou alguma coisa? Aumentei em 4, não é isso? Ó? Então percebam que aqui no número eu aumentei em 4 unidades. Então como é que eu resolvo uma questão dessa rapidinho, sem precisar fazer um Excel na minha cabeça? Basta eu olhar para cá. Ó. A letra mudou aqui? Não. Então a letra não vai mudar aqui. O número mudou aqui? Em 4, não é isso? Então 1 mais 4, 5. Olha, professor, é assim que a gente resolve? É, gente. Não precisa você fazer a tabelinha lá e fazer as células, não é só assim.
A letra mudou aqui? Então aqui vai permanecer J. O número mudou lá? Aumentou em 4. Vamos aumentar em 4 aqui. É aqui a resposta da questão. Tá certo, gente, o que ele falou aqui, ó? Falso, galera, ó. Gente, esse aqui é um tema muito recorrente na UFBA. Bora falar um pouquinho dele? Ficou claro aqui essa explicação? Isso, é só fazer a transposição, não tem muito mistério. Quer explicar de novo? Tá. Deixa eu botar um exemplo aqui para ficar mais claro. Vou botar um exemplo aqui, ó. Suponha que a minha célula J2 é igual a B4 mais C2. Então eu tenho lá a minha planilha, onde o J2 é igual a célula B4 mais C2. Beleza. Aí eu vou lá e digo, olha, eu vou copiar essa fórmula e vou colar na célula G4. O que é de se esperar que aconteça? O que é que o Excel vai fazer? Ele vai pegar aquela fórmula e vai atualizar para a nova fórmula. Então você vai olhar, eu vou procurar a variação de letra em número. Exemplo, do J para o G, o que aconteceu? Mudou o quê? Aumentou ou diminuiu letra? G, H, I, J. Diminuiu quantas letras? Quantas? Quantas letras? Tá visível isso, gente? 2 ou 3? Olha a professora de português aqui, gente. Gente, a professora Rose está aqui. G, H, I, J, 3, galera. Não é isso? Então, ó, se você olhar aqui, diminuiu 3 letras. Gente, desculpa. Deixa eu só mudar bem que essa, porque senão vai dar zebra na nossa fórmula. Em vez de G4, vou botar F4. Tá? Para não dar zebra na nossa fórmula. Em vez de C, vou botar D. Senão vai dar zebra na nossa fórmula aqui. Para não dar zebra, tá? Então vamos lá. Do G para o J diminuíram 3 letras. Beleza. E ali do 2 para o 4, o que aconteceu? Aumentaram 2 unidades. Então o que você vai fazer? O resultado dessa fórmula vai ser essa aqui atualizada. Então vamos fazer ela aí. F, aqui na origem, diminuiu 3. E agora vai ficar o que aqui? Diminuam 3 letras aí. Olha, a professora de português está aqui. Vamos lá? Não tenha vergonha não. Qual? C? C? Sim ou não, gente? Sim, né? Tô vendo dúvida aqui. Gente, vamos lá. C, D, E, F. Então, gente, ó. C não diminuiu 3? Então, você vai diminuir 3, ó. F, E, D, C. Diminuiu 3, beleza. E o número? Não aumentou 2 aqui? Então, eu vou aumentar 2 aqui, gente. 6. Galera, não fica com dúvida não, é só isso, nada mais. Vamos lá, a professora de português está aqui. É D, vai diminuir 3, vai para onde? Ah, beleza. Contou nos dedos aí, não foi que eu vi? Mas tem problema não, não tem problema não. Tá valendo, gente. O importante é a gente não errar a questão, tá? Não tenha vergonha. Na hora lá, o fiscal não vai olhar para você fazendo as continhas. Não. Gente, o número aumentou em 2 aqui, não aumentou? Bora aumentar em 2 aqui. 4. Galera, é só isso. É só atualização da fórmula. Não é fácil? Então eu vou complicar. Porque a UFBA vai complicar para vocês. Ela vai fazer assim, ó. A fórmula H5 é igual F2 mais olha o que está falando aí. Vou botar um 6 aqui para não ficar igual. Olha como eu vou complicar a vida de vocês agora. Ó. Fazer isso aqui. Suponha que agora ela quer que você diga o que é que vai ter. Para ficar mais claro, vou tirar isso aqui para vocês não confundirem aqui. Vou botar só H5. Vou botar só H5. Olha a forma como ficou feia agora, gente. Ó. H5 é igual cifrão F2 mais H cifrão 6. Professor, o que é esse cifrão? Isso se chama referência. Tá? Referência. Existem referência de coluna
e referência de linha. Quando a referência está na frente da letra, a gente chama referência de coluna. Quando a referência está na frente da linha, referência de linha. Beleza. Mas o que é que isso muda na nossa vida? Muita coisa. Vamos pensar aqui, ó. O conteúdo dessa célula H5 foi copiada para G5. O que é de se esperar que aconteça? Vamos pensar. Do H para o G, o que aconteceu, gente? Diminuiu uma. Beleza. Então aqui diminuiu uma letra. E do 5 para o 5, aconteceu alguma coisa? Variou? Nada. Então, 0. Então vamos lá. G5 igual cifrão F, diminui uma, né, gente? Não, gente, diminui não. Olha o que eu estou falando. Você já ia no embalo, já ia diminuir uma letra, né? Gente, quando vocês observarem um cifrão na frente, você não faz nada, só repete. Então aqui, ó, repete. Professor, mas eu queria botar -1. Não, se você viu o cifrão na frente, você só vai repetir. Significa que aquela fórmula não vai fazer atualização. E o número, professor? Ah, o número, beleza. Tem cifrão na frente do número? Não, se não tem, então vou para frente. Aconteceu alguma coisa aqui? Então eu vou repetir. Mas não é por causa do cifrão, tá? É porque não variou nada aqui, ó. Beleza. Tem cifrão aqui na frente? A letra variou o quê? -1. Então aqui eu caio -1. Vai para qual? G. Aí agora, cifrão. Se tem cifrão, o que é que vocês vão fazer? Repete. Gente, a prova da UPA pode cobrar isso aqui. Ela não vai botar aquela facinha da questão, não. Ela vai botar a referência. Que é para saber se vocês entenderam o conceito de referência de coluna e de referência de linha. É difícil? Querem mais um exemplo? Bora, para fechar. Supor que a célula J6 igual H4, cifrão H4, mais F, cifrão 3. Vamos lá. 30 segundos para vocês fazerem aí. Qual é o resultado disso? E aí, galera, alguém já fez? Fácil, fácil, né? Como é que ficou aqui? Do J para o L, gente. O que é que variou do J para o L? Variou? Mais? Já ouvi ali atrás. E do 6 para o 5? Pronto. Mas lembre-se que aqui na frente tem cifrão, né? Então o cálculo de vocês tem que ter bastante atenção. Então vamos lá. Eu encontrei o cifrão. O que é que eu faço? Repito. E o número 4? Lá variou -1. Então aqui eu vou variar -1. 3. E a letra, gente? Tem cifrão aqui na frente? Não, beleza. Então F mais uma letra, G. Encontrei cifrão? Repito. Só isso, galera, tá bom? Então pode cair isso aí? Pode. Boa chance de cair. Geralmente as bancas quando cobram Excel, elas sempre trazem uma questão de referência. Então se cair Excel, a tendência é que caia isso ou então questão cobrando fórmulas. Tá bom? Depois vocês dêem uma olhada nas fórmulas. Soma. Como é que é a lógica da fórmula soma? A fórmula si. Soma-se é uma que está caindo bastante na UFBA. Tá? Essas três aqui, a média, a mediana. A questão traz lá, ó, mede, aí você pensa, mede é média. Não, gente, é mediana. E aqui você erra a questão. Então essas aqui são as principais. Tranquilo? Revisem isso para a prova da UFBA. Próxima aula a gente traz alguma questão dessa aí para... Ops. Vamos lá, vamos correr um pouquinho aqui que nosso tempo acabou. Quarta. Ao enviar um e-mail no Outlook, gente, a UFBA vai cobrar Outlook, tá? Microsoft Outlook, não é o Outlook Express. Cuidado com isso. O campo CCO representa uma lista de destinatários que terão seus endereços ocultos dos demais. Quem já usou um Outlook na vida? Ou todo mundo utiliza o webmail? Webmail, né? Hoje ninguém quer mais utilizar um Outlook. Gente, mas o Outlook era febre, né? Há 5, 6 anos atrás. Só que hoje em dia ninguém quer comprar um Office, ou piratear, né? Para poder usar o Outlook. Você prefere acessar o webmail, é bem mais prático. Você vai lá, bota seu usuário e senha e acessa seu e-mail. Só que a prova da UFBA vai cobrar tanto o webmail quanto o Microsoft Outlook. Então, quem nunca viu o Outlook,
Dê uma olhadinha nas telas, tá? O que é que eles podem cobrar? Eles podem cobrar justamente esses detalhes aqui, ó. Do campo para, o campo CC e o campo CCO. Dá para cobrar mais coisas da UFBA? Dá. Vou já falar o quê? Vamos falar primeiro disso aqui. Essa parte de Outlook, o que é que pode cobrar? O para. Gente, o que é que eu boto aqui no para? São pessoas que são destinatários diretos. Destinatários diretos. Quem está incluso na lista de para vai enxergar os demais. Beleza? Isso é a grande dica. No CC, são destinatários que vão ser copiados. Eles vão receber uma cópia da mensagem. E qual o grande detalhe por trás do CC? É que quem está no CC também vai ser visível para quem está aqui, ó. Ou seja, se você foi copiado, você vai enxergar quem está no para, e quem está no para vai enxergar você que está no CC. Ninguém fica oculto. Agora, quando eu uso o campo CCO, que é cópia de carbono oculta, a tradução, o que é que significa? Que esses destinatários ficarão ocultos. Galera, só com isso eu respondo a questão, não respondo não? Ao enviar o e-mail no Outlook, o campo CCO, destinatários ocultos. E é isso que está falando aqui, ó. Destinatário oculto dos demais. Questão fácil, não é não, gente? Verdadeiro, não ficou fácil? Mas o que é que a UFBA pode cobrar? Ela pode cobrar que você saiba o seguinte. Para eu configurar o meu Outlook, o meu Microsoft Outlook, o que é que eu preciso? Que informações eu preciso? Eu preciso saber o meu e-mail, né? Claro, e-mail e senha. E duas informações importantíssimas, que são os servidores SMTP e POP. Quem são esses servidores aqui, gente? SMTP é o quê? É um protocolo de saída, né, gente? De envio, né? Ó. É só lembrar do S, ó. Saída, envio, não é isso? E o POP? Recebimento. Gente, mas tem um detalhe aqui que é importante que vocês saibam. A gente fala que o SMTP é de saída. Beleza. Você olhando para o Microsoft Outlook, ele é responsável por mandar os e-mails. Mas saibam que o SMTP também pode funcionar como entrada. Não para o Microsoft Outlook, mas para o serviço de e-mail normal. Exemplo, professor. Suponha que vocês mandem um e-mail para mim. Suponha que o e-mail de vocês é do Hotmail e o meu e-mail é do Gmail. Beleza, você vai mandar o seu e-mail pelo SMTP. Só que o meu Gmail, o meu provedor, vai receber esse e-mail, também usando o SMTP. Então percebam que na visão dos servidores de e-mail, o SMTP serve tanto para saída quanto para recebimento. Na visão dos servidores de e-mail. Isso está dentro do assunto da UFBA também. Agora, no Outlook, o SMTP somente para saída. Tá legal? Mas se cair alguma questão falando, o protocolo SMTP também pode ser usado para recebimento de e-mails? Pode, na perspectiva dos provedores de e-mail, que são aquelas empresas que fornecem um serviço de e-mail. Tá legal? Beleza. Gente, e qual é o detalhe do POP que eu posso acrescentar para vocês aqui para a prova? O que é que o POP tem de especial? Se é que a gente pode dizer que isso é especial. Gente, o POP não é legal, gente. Por que o POP não é legal? Porque ele descarrega todas as mensagens para o seu computador. Então, ó, essa é uma característica dele. Ó. Ele descarrega todas as mensagens. Professor, como é que funciona isso? Deixa eu colocar aqui um slide para vocês. Pensem o seguinte. O meu provedor de e-mail é o Gmail. Vamos supor que eu quero mandar um e-mail para alguém que é Hotmail. Beleza, eu vou lá no meu notebook, abro o meu Microsoft Outlook, vai abrir a janelinha lá, eu boto aqui o e-mail, beleza, e clico em enviar. Quando eu clico em enviar, o que é que acontece? O Gmail, que é o meu provedor, que é a empresa que me fornece o serviço, vai mandar o e-mail para o Hotmail, certo? E o e-mail, gente, vai ficar guardado aqui nesse espaço. Que espaço é esse? É a caixa postal do destinatário. Todo mundo tem seu endereço de e-mail? O endereço de e-mail é uma caixa postal, é uma pasta, tá legal? Então isso aqui é a caixa postal. Se o remetente que eu mandei esse e-mail, se esse cara for abrir o e-mail com o Outlook dele, suponha que ele pegou o notebook dele e abriu o Outlook.
Quando ele abrir o Outlook, se ele estiver usando o POP, o que é que vai acontecer? Todas as mensagens que estão aqui vão ser arrancadas, gente, ó. Ele vai arrancar e vai fazer assim, ó. Vem para cá para a tela do usuário. Então o POP, ele retira todas as mensagens da caixa postal. Professor, isso é ruim? É, gente. Por que que é ruim? Suponha que esse cara aqui foi lá na Lan House. Chegou na Lan House, ele queria ver os e-mails dele. Será que vão ter e-mails aqui? Não, porque ele usou o POP antes. Se ele usou o POP antes, tudo que estava lá descarregou. Foi retirado do servidor. Então o cara vai chegar na Lan House e vai abrir o webmail, por exemplo. Poxa, não tem nem e-mail para mim. Mas também, cidadão, você usou aqui na sua casa o POP. Se você usou o Outlook com o POP, não espere mensagem na Lan House. Não vai ter. Não é que vai para o lixo, não. As mensagens vieram todas para o HD desse computador. Todas. Tá? Então, detalhe do POP. Ele arranca as mensagens e leva lá para o computador do usuário. Esse é o detalhe que pode cair na prova. Tá legal? E qual é o concorrente do POP, para a gente encerrar? Existe uma alternativa para não fazer isso? Existe. Como se chama? IMAP. Tá bom? Então, se eu não quiser usar o POP, qual é o protocolo que eu uso no lugar dele? IMAP. Qual é o diferencial do IMAP? As mensagens não são arrancadas daqui, ó. No IMAP, as mensagens ficam eternamente ali até que você arranque. Tá bom, gente? Então, se eu estou usando o IMAP, eu fico tranquilo. Eu posso chegar na minha casa, acessar meus e-mails. Eu posso ir para a Lan House, vou ver todos os meus e-mails. Eu posso ir para o meu trabalho, todos os meus e-mails vão estar lá ainda. Eu posso voltar para casa, todos os e-mails vão estar lá. Mas só se eu estiver usando o IMAP. Se eu estiver usando o POP, esqueçam isso, tá? Então, o que a questão pode trazer? Usando o protocolo IMAP, eu consigo visualizar meus e-mails de qualquer local? Beleza. Tranquilo? E o outro tema que vai cair na UFBA é sobre os webmails. A UFBA disse que vai cobrar... Pode sim. Na configuração do Microsoft Outlook. Quando você vai configurar o Outlook, ele pergunta qual protocolo que você vai usar, POP ou IMAP? Aí você diz, o meu provedor só trabalha com POP, então eu vou ter que usar o POP. Agora, se o seu provedor tem IMAP, beleza, você pode usar IMAP. É melhor o IMAP? É, porque ele não descarrega as mensagens. Ele não descarrega as mensagens. Legal? A diferença dos dois, gente, é alvo de questão, tá bom? Beleza? Vamos encerrar aqui nossa aula. A última, vamos lá? Vamos lá, gente. Rapidinho para a gente encerrar, uma questão sobre o Word. É questão praticamente certa na prova sobre o Word. Aí dentro de Word, o que é que a UFBA está cobrando? Atalhos. Muito atalho. O que é que a UFBA está cobrando também? Ela pega lá aqueles botõezinhos e tira uma foto dele. Esse botão aqui é alinhar à direita. Esse botão aqui é para inserir número de página. Esse botão aqui é para colocar numeração, é sublinhado. Então é isso que a UFBA traz. Ou ela traz atalho, ou ela traz foto de botões. Essa questão aqui ela variou um pouquinho. Ela botou lá, ó. Uma das tarefas do recurso de autocorreção é corrigir erros de ortografia e gramática. Certo ou errado? Certo ou errado? Gente, o recurso de autocorreção não foi feito para gramática, não. Vamos pensar um pouco. O recurso de autocorreção é para isso aqui, ó. Eu digitei lá água. Só que na configuração do autocorreção está lá. Se o usuário digitar água, coloque para ele água. É um recurso para a ortografia, não é para a gramática. Se você botar lá professor com acento, professor, aí ele vai dizer, epa, meu filho, você faltou a aula da Rose. É professor. Sim, isso é autocorreção. É diferente da ortografia, que é aquela teclazinha de atalho F7. Cuidado, autocorreção é diferente daquela questão do F7, que é correção ortográfica e gramatical. Quando você aperta o atalho F7 no teclado, você chama a correção ortográfica e gramatical. Isso é uma coisa. Ortográfica e gramatical. O que é que esse recurso aqui faz?
ele vai vasculhar todo o seu texto à procura de erros ortográficos e gramaticais. Agora, é claro, alguns erros ortográficos, como esse aqui, automaticamente vão ser corrigidos pelo recurso de autocorreção. Mas alguns vão se passar, não vão? E você vai resolver como? Pela correção ortográfica e gramatical, que é o F7 no atalho do teclado. Aí, assim, quando você aperta o F7, ele vai dizer, ó, teu texto tem várias inconsistências, aí vai te mostrar uma janela. Não, não tem. É só dar F7 direto, ou então no botãozinho lá, ou então em ferramentas, correção ortográfica e gramatical. Perfeito, é aquele que faz o sublinhado. Gente, tem dois sublinhados. Perfeito. Professora Rose é sucesso, não? Gente, quando ele bota assim, ó, é o quê? Gente, tem diferença, tem? Quando você está digitando Word. Qual é o vermelho? O que é que ele faz? E o verde? Gramática, tá? Isso pode cair? A CESP já cobrou isso. A CESP. Uma UFBA que quer ser uma CESP de vez em quando, pode ser que ela queira. Gente, eu trouxe aqui alguns temas. Vão desculpando aí que a gente extrapolou um pouquinho o horário, mas é que eu não queria só jogar as questões para vocês. Queria trazer um pouquinho de conteúdo também, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, procurem aí a Rose, a gente está à disposição. Grande abraço, boa sorte na UFBA. Se vocês quiserem, no meu blog também, aqui lá eu boto umas coisas bacanas. A Rose também sempre está postando minhas publicações lá. Bom, tá aí o site do Só Concursos, tem o meu Facebook também. Qualquer dúvida, estamos à disposição por e-mail. Rose também, podem procurar que a gente está à disposição. Agradeço a participação de todos vocês. E eu achei que foi uma aula bastante produtiva de português, de ética não, estatuto e de informática. Nunca tinha assistido a aula do professor Ravel. Gostei muito, esclareceu bastante para mim. Fico por aqui indicando o seguinte para vocês. Como eu coloquei no post lá no Facebook, a diferença entre a sorte e o sucesso é a nossa dedicação. É a nossa organização, nosso comprometimento. Não esperem ter sorte em concurso público, porque hoje nós temos que buscar justamente o sucesso. E se for pelo sucesso, estamos aqui, não é, professor? Estamos aqui à disposição. Muito obrigada e vão com Deus.